Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a aplicação do Teorema de Tales e também sobre a bissetriz, ok? E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross e na aula de hoje eu irei resolver dois exemplos demonstrando a aplicação do Teorema de Tales dentro do triângulo, como também a bissetriz, beleza? Bom, vamos então para o nosso primeiro exemplo. A aplicação do Teorema de Tales dentro de um triângulo, ela procede da mesma forma que eu apliquei dentro das retas paralelas com as transversais intersectando, cortando essas paralelas. Porque aqui eu tenho BC paralelo com RS e eu poderia traçar uma terceira paralela aqui em cima, tendo assim três paralelas e duas transversais. Como eu vou calcular o valor de x que está sendo solicitado no enunciado? Muito simples, eu devo montar a minha proporção de acordo com as informações que eu tenho aqui. Lembrando que a proporção eu sempre vou montar de acordo com as minhas transversais. Vou deixar aqui no card o link do vídeo onde eu falo sobre isso. Então, eu posso identificar aqui como sendo o meu A, aqui o meu B, o meu C e o meu D. Então, eu vou montar a proporção de acordo com as minhas transversais. Eu terei 2x sobre x igual a x mais 4 sobre x mais 1. Esta é a minha proporção. Toda vez que eu tiver uma soma de termos dentro da minha figura, coloquem esta soma entre parênteses para vocês não cometerem erro depois. E agora eu vou fazer a minha multiplicação em x. Eu vou multiplicar 2x por x mais 1 igual a x que multiplica x mais 4. Agora eu faço o chuveirinho dos termos para eliminar assim os meus parênteses e efetuando essa multiplicação aqui eu terei 2x ao quadrado mais 2x igual a x ao quadrado mais 4x. Vocês perceberam que eu tenho uma equação do segundo grau, então o que eu devo fazer? Igualar ela a zero. Então, tudo que eu tenho no segundo membro, eu trago para o primeiro membro. Aqui eu vou copiar o que eu já tenho. E aqui que está somando esse x ao quadrado, ele vem para cá subtraindo. O 4x está somando, vem subtraindo. E vou igualar a zero, porque eu tenho que fazer isso dentro da minha equação do segundo grau. Agora eu vou somar os termos semelhantes. 2x ao quadrado menos x ao quadrado, x ao quadrado. É como se eu tivesse duas balas e comesse uma. Agora, eu vou fazer 2x com menos 4x, que vai dar menos 2x, igual a zero. Vocês devem ter percebido que aqui eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Então, eu posso resolver de uma maneira mais simples e rápida, sem utilizar a Bhaskara. Eu tenho o fator comum aqui, eu coloco ele em evidência. Eu vou dividir x ao quadrado por x, que vai me sobrar x. Posso usar uma linguagem assim, bem simples, como eu gosto. Se eu tirar um x daqui, sobrou um x. Se eu tirar x daqui, sobrou menos 2, igual a zero. O meu primeiro x, ou seja, o x uma linha, vai ser igual a zero. E o meu x duas linhas, eu vou isolar o meu x. O 2 está aqui subtraindo, vem para o outro lado, somando. Logo, meu x, duas linhas, é igual a 2. Agora, eu preciso saber qual dos dois valores me interessa. Eu tenho que olhar aqui e ver. O zero, por exemplo, me interessa? Não, porque ele anula esta medida aqui e ele anula esta medida. Eu não posso dizer que aqui mede 0 metros, 0 centímetros. Então, o zero não serve. A única resposta que eu tenho que satisfaz esta minha proporção aqui é o 2. Logo, eu já encontrei a minha solução desta figura aqui, ou deste triângulo, que seria o 2. Quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá?
Vocês já sabem que os dois risquinhos significam paralelas. E aquelas duas letras que eu tenho aqui, ó, que tem um risquinho em cima, significa segmento de reta. Então, toda vez que eu tiver letras com risquinhos em cima, pode ser A, C e assim por diante, este risquinho aqui significa um segmento de reta. Ou seja, RS é deste ponto aqui até este ponto aqui. Então, isso aqui é um segmento de reta. Assim como B e C. Daqui até aqui também é um segmento de reta, um pedacinho da minha reta, certo? Bom, e a bissetriz o que seria? A bissetriz nada mais é do que uma linha que eu traço dividindo um ângulo exatamente no meinho. Numa linguagem bem simples. É como se eu pegasse este ângulo aqui, ó, que ele pode medir qualquer medida, e dividisse ela exatamente no meinho. Ou seja, se aqui medisse 60 graus, cada ângulo que eu formei aqui mediria 30 graus. Então, esses dois ângulos, eles devem ser exatamente iguais. Então, a bissetriz é isto. Eu pego num vértice do meu triângulo e eu divido o ângulo daquele vértice exatamente no meinho, formando assim dois triângulos semelhantes. Então, esta reta que eu traço aqui, chamada de bissetriz de um ângulo interno, eu divido este meu triângulo em outros dois que serão proporcionais, ok? Bom, continuando então, agora nós vamos falar de uma outra figura, de um outro triângulo, aonde eu vou explorar especificamente a bissetriz. Aqui diz que no triângulo MNP, a bissetriz interna MC do ângulo M, aqui eu estou dizendo aonde eu vou traçar a bissetriz, determina no lado NP os segmentos NC e CP, cuja razão é 2/3. Esta razão é de quem? É destes dois segmentos aqui. Então, quer dizer que o meu numerador vai ser de N até C e o meu denominador vai ser do C até o P ou do P até o C, indiferente. Então, quando vocês têm dentro do enunciado uma razão, coloquem sempre de acordo como está no enunciado. Se tivesse CPNC, CP seria 2 e NC seria 3. Então, cuidem disso daqui, tá? O que quer dizer esta razão? Quer dizer que a diferença ou a proporção que um diminuiu em relação ao outro ou aumentou é de 2/3, certo? Isto significa razão. Agora, eu sei que MN mede 12 centímetros, então MN mede 12. E eu quero calcular a medida MP, então aqui vai meu X. Na realidade, já está escrito o ponto de partida. A primeira razão eu já tenho, porque a proporção nada mais é do que uma igualdade entre razões. Então, se eu tenho a primeira razão, ela já faz parte da minha proporção que eu vou montar. O que sobrou aqui agora? Sobrou o 12 e o x. Quem eu vou colocar como numerador? Se eu colocar o 2 como numerador, eu preciso colocar na outra razão ou na outra fração o 12 como numerador. Então, será 12 sobre x. Observem isso. Se eu tivesse colocado aqui a minha razão, ou se a minha razão fosse 3/2, logo o meu numerador aqui seria o x. Então, eu tenho que cuidar isso de como está o meu enunciado. E se vocês observar aqui, eu vou obter exatamente a mesma resposta. Porque da mesma forma que eu trouxe o 3 e o x que estavam no denominador para o numerador, eu trouxe o 2 e o 12 para o denominador. Então, eu fazendo dessas duas maneiras, eu terei a mesma resposta. Mas eu tenho que observar o que está no enunciado. Aplicando aqui a minha regra de 3 aqui, dentro desta proporção,
eu vou obter o seguinte: 2 vezes x, 2x, 3 vezes 12, 36. Pronto, eu tenho uma equação do primeiro grau, onde eu preciso descobrir o meu valor de x. Está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Logo, meu x é 18 centímetros, porque aqui eu estou falando de centímetros. Então, a minha solução, ou seja, a minha resposta do meu valor de x é 18 centímetros. Simples assim. E eu poderia ainda fazer minha prova real e substituir aqui. A divisão que eu obter aqui tem que ser exatamente igual a esta, porque aqui diz que este valor é igual a este, certo? Então, a bissetriz seria isso. É uma linha que eu traço exatamente no meinho de um ângulo, dividindo este ângulo exatamente ao meinho e formando assim ângulos iguais. E obtendo, através desta linha que eu traço, 2 triângulos que serão proporcionais também, ok? Por hoje, então, seria isto. Lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, porque no próximo vídeo eu farei outras questões envolvendo Teorema de Tales e bissetriz. Beleza? Eu aguardo vocês. Um abraço e até lá!